Queridos irmãos, vamos aqui começar a nossa introdução. Nós estamos trazendo um assunto cuidadoso, doutrinário, bem delicado, que está em 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos fazer aqui uma mensagem expositiva. Diaconisa Rosana, seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós queremos tratar o assunto com muito carinho, com muito cuidado, à luz da Bíblia Sagrada. E, com certeza, o assunto que iremos tratar, ele é um pouco extenso, e quinta-feira, na próxima live, nós estaremos continuando o mesmo assunto, para que possamos discorrer com cuidado, com carinho e com amor. Saudade dos irmãos em Cristo Jesus. Estamos orando, jejuando, não sabemos quando a igreja abrirá as portas, né? Estamos vendo aí, as últimas notícias são terríveis. Vamos continuar orando e jejuando em o nome de Jesus. Ainda agora eu estava lendo o noticiário aqui, uma médica nos Estados Unidos, que estava na frente, combatendo o Covid-19, cometeu suicídio. Imagina, né? Então, muitas pessoas estão entrando em pânico, em desespero, pessoas estão cometendo suicídio, está no noticiário aí. E depressão, crise de ansiedade, desespero, pânico. Pedimos aos irmãos que mantenham a sua fé firme e vamos continuar adorando ao Senhor Jesus na beleza da sua santidade. Em breve, a igreja abrirá as portas e nós cantaremos o hino da vitória. Seremos sobreviventes de uma pandemia para contar o testemunho para a honra e a glória do nome de Jesus. Irmã Fabiane, seja bem-vinda. Jesus te abençoe. Então, a nossa live de hoje, o nosso culto é uma mensagem expositiva. Nós iremos tratar sobre brigas internas, né? Dentro das igrejas, que antigamente se resolvia ali dentro da igreja mesmo. Hoje estão indo para os tribunais que não conhecem, né, o estatuto da igreja, o regulamento da igreja, não conhecem a vida cristã e aí julgam de uma maneira técnica e aí sai perdendo os dois irmãos que brigando, e quem ganha com isso verdadeiramente é Satanás, porque quando levamos a igreja para os tribunais, estamos de uma maneira ou de outra, dependendo do contexto que está acontecendo, queira ou não, trazemos escândalo para a obra de Deus. Diaconisa Andréa Laurindo, paz do Senhor para a senhora e toda a sua casa. E nesse texto que iremos discorrer, o apóstolo São Paulo fala de algo futuro, escatológico, muito interessante, dizendo que os crentes irão ser coparticipante do julgamento do mundo. A igreja estará juntamente com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus ali estará como juiz e a igreja presente. Nos dias futuros, os crentes participarão, serão coparticipantes do julgamento do mundo. E também o apóstolo São Paulo diz que a noiva, a igreja, no fim dos tempos, julgará até os anjos caídos.
Veja que privilégio maravilhoso do crente em Cristo Jesus, o que tem reservado para cada um de nós as bênçãos do Senhor. No futuro, nós seremos pessoas, a igreja será muito importante na escatologia bíblica, quando se refere à igreja do Senhor. E também nós estaremos abordando irmãos, levando irmãos aos tribunais. Mateus capítulo de número 18, versículo 6 diz: não escandalize o seu irmão, tá bom? É melhor ficar no prejuízo, é melhor perder. Eu sempre digo que crente não tem razão. O verdadeiro crente, ele dá razão a quem não tem. Baixa a cabeça e vai embora. Então, não escandalize o seu irmão, nem escandalize a igreja do Senhor, nem a casa do Senhor. Mariazinha, boa noite, seja bem-vinda, viu? Obrigado. Falaremos também sobre homossexuais. Eu quero falar de homossexuais de uma maneira clara, de uma maneira nítida e carinhosa. Eu não estou aqui para acusar os homossexuais. Não tenho nada contra os homossexuais. Amo a cada um deles. Já trabalhei com muitos homossexuais, masculino e feminino, dentro de igreja, sabendo que eram, e nunca apontei o dedo para nenhum deles para julgar, nem colocar no céu, nem colocar no inferno. Apenas eu vou falar o que a Bíblia diz, com muito carinho e com muito amor. Eu falei até para a pastora Eliene, fique tranquila que eu vou tratar desse assunto com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor. Estou querendo apenas ajudar. Não estou querendo criar abismos. Eu estou aqui para criar pontes. Não estou aqui para ser conivente com o pecado de seu ninguém, mas também não estou aqui para julgar a vida de seu ninguém. Eu vou dentro da Bíblia. É a Bíblia que diz, e nós estamos para obedecer a palavra de Deus. Vamos falar sobre os homossexuais, o ativo e o passivo, porque os dois a Bíblia chama de homossexuais, tanto o ativo como o passivo, tá bom? Vamos falar também de sexo, algumas coisas referentes, bem superficial. E vamos falar também que o apóstolo São Paulo enfatizou como glorificar a Deus com o nosso corpo. Como glorificar a Deus com o nosso corpo. Explicar isso bem expositivamente, tá bom? Então, queremos agradecer a presença dos irmãos. Eu trouxe esta palavra. É uma palavra doutrinária, bastante interessante, mas quero ressaltar, em nome de Jesus, as ovelhas da casa do Senhor Jesus permaneçam de cabeça erguida, fazendo seus cultos domésticos, realizando seus devocionais. Não perca a cabeça, não desespere, né? Nós que estamos aqui no Distrito Federal, Brasília, temos os decretos pelo nosso governador, nós estamos cumprindo na íntegra, porque o crente, ele tem que cumprir a lei. Eu acho muito feio um crente desobediente, acho feio. Ah, porque eu vou sair para a rua sem máscara. Irmão, cumpra a lei. Crente dá para obedecer. Se existe uma pessoa que tem que cumprir a lei, é o crente. A pessoa que não é crente, às vezes até ela fala, eu vou assim mesmo, eu vou assim mesmo. Rapaz, sua carteira de motorista está vencida, eu vou assim mesmo, eu dou um jeito. Mas o crente fazer isso, o crente conhece a Bíblia, o crente sabe que o princípio da sabedoria é obedecer. O crente sabe
que na obediência tudo dá certo, fora da obediência tudo dá errado. Então, se tem uma pessoa que obedece, é o crente. Então, obedeça, saia de máscaras, né? Máscara, álcool em gel, só saia mesmo para resolver coisas necessárias. Fica em casa, vamos obedecer. Não é uma gripezinha, tá matando muita gente. Não é gripezinha não, viu? Cuidado com isso. Deixa o calçado lá do lado de fora, tá bom? Esteriliza tudo com álcool 70. Não é para ficar também paranoico, doido, né? Hoje apareceu uma reportagem de uma criança que os pais não vigiaram, deixaram o álcool em cima de uma mesinha baixa. A criança foi lá, pegou o álcool e passou no nariz e desmaiou completamente. E os pais entraram em pânico. Deixa o álcool em gel ou qualquer tipo de álcool fora do alcance de criança, no lugar alto, também distante do fogão de cozinha. Álcool é inflamável, pelo amor de Deus, né? E a criança, os pediatras aqui de Brasília avisaram, comunicaram que está chegando muitos casos de crianças desmaiadas por conta do álcool em gel. Misericórdia, né? Vamos ter cuidado com isso. Então, cumpra a lei do decreto do governador e vamos que vamos, orando, jejuando. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Vamos entrar no assunto? Abra sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo de número 6, tá? Vamos estudar expositivamente. Aí, para a gente começar, você vai dizer assim: pastor, eu preciso saber, né, o que é Corinto. Eu não vou assim jogar o assunto para você sem descrever o que era a cidade de Corinto nos dias de Paulo. E o que Paulo foi fazer lá? Quando Paulo chegou lá, né? Vamos contar a história devagarinho. Se não der tempo, quinta-feira a gente continua, tá bom? Vamos na suavidade da palavra de Deus. Paulo foi a Corinto por volta do ano 50 depois de Cristo, para iniciar uma campanha missionária de 18 meses nas casas. Não tinha templo, não tinha igreja. O apóstolo São Paulo, ele costumava no primeiro século até o início do segundo século, não existiam igrejas ainda. E Paulo, como Jesus também, costumava pregar nas sinagogas, quando lhes dava a oportunidade. Quando não tinha oportunidade nas sinagogas, eles realizavam cultos nas casas. Depois as igrejas, os templos foram surgindo e aí a coisa ficou bem diferente. Então, foi fazer uma campanha missionária no ano 50 depois de Cristo, passar ali 18 meses, culto nos lares na cidade de Corinto, né? Ele se encontrava em um próspero centro comercial. Era chamada a cidade de Corinto, um grande centro comercial, tanto no tráfego por terra como por navegações. A cidade de Corinto era uma cidade rica, poderosa, forte, um comércio tremendo, fortíssimo, e tanto por terra como pelo mar tinha ali acesso a esse comércio violento ali nos dias de Paulo. A cidade foi construída sobre um estreito desfiladeiro de terra que unia o norte e o sul da Grécia. Então, essa era a cidade de Corinto. Você precisa saber para se situar na mensagem que iremos abordar. Cerca de 200 anos antes de Paulo chegar a Corinto, um general romano chamado Lúcio Múmio havia pilhado e saqueado a cidade no ano de 146 a.C.
Em 46 a.C., Júlio César reconstruiu a cidade de Corinto e colocou ali um posto militar avançado como centro comercial ali fortíssimo para o Império Romano, né? A cidade atraía negociantes, vagabundos, caçadores de dotes, era uma profissão fortíssima que existia naquela época, tá? E os que buscavam prazer, porque a cidade de Corinto era a cidade do prazer, a cidade do adultério, a cidade da prostituição. Um escritor descreve a população nas seguintes palavras, escuta isso, da cidade de Corinto: a gentalha do mundo estava lá, a gentalha, canalhas que achavam a vida desconfortável em suas próprias cidades, se dirigiam a Corinto. O porto agitado era notoriamente mais imoral do que qualquer outro no Império Romano. E esta tendência foi estimulada por causa do templo de Vênus, Afrodite, a deusa sensual grega que ainda dominava a nova cidade romana, a cidade de Corinto. Então estava ali o templo da deusa Vênus, Afrodite, a deusa da sensualidade. Ali estava o templo de Pombagira, viu? Eu vou explicar sobre isso. Era uma cidade terrível e o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, implantou uma igreja na cidade de Corinto. Muita coragem. Se fosse hoje, nos dias atuais, talvez homens, pastores, apóstolos, bispos, não teria a coragem que Paulo teve. Por isso que a igreja de Corinto tinha só pedra rara ali dentro. Muita gente boa, muita gente maravilhosa, transformada, cheia dos dons espirituais, uma bênção. Mas, todavia, existia uma equipe ali, uma parte da igreja que era muito atribulada e deu muita dor de cabeça para o apóstolo São Paulo. E é disso que nós iremos estudar e discorrer. Fica aí, não saia, convide alguém, o assunto é interessante e é bom para nós aprendermos. Sei que você já sabe, você só vai reciclar, né? Queremos aqui dar bem-vindo, a paz do Senhor, a mamãe do presbítero Carlos Henrique. Deus abençoe a senhora, seja bem-vinda. Também a Lazi Boutique, né? Seja bem-vinda, viu, mulher de Deus? Acho que lê assim, né? Se eu tiver errado, me perdoe. Seja bem-vinda também, tá? Lazi Boutique. Seja bem-vinda, paz do Senhor. Então, Corinto era uma das mais luxuriantes, efeminadas, ostentadoras e dissolutas cidades do mundo. Era uma cidade da bagaceira, né? Como diz o povo lá no Nordeste, no velho e querido Pernambuco. Então, existia um provérbio na cidade de Lazi Boutique. Tá bom, obrigado aí. Existia um provérbio na cidade de Corinto que dizia o seguinte: a cidade era tão cheia de sensualidade, de prostituição, que o provérbio, para quando você estava se relacionando com outras pessoas, aí você dizia, você está corintianizando, né? Corintianizando, que significava o seguinte, você está agindo de forma leviana, você quer corintianizar, entendeu? O negócio era tão feio que existia esse provérbio na cidade de Corinto, tá? E Paulo aborda também
divisões carnais, até a negação da ressurreição de Cristo. Além de tudo que a igreja estava sofrendo ali internamente, era uma crise interna dentro da igreja de Corinto, uma crise interna, pecados e outros pecados. Existia os irmãos brigando, querendo ir para os tribunais pagãos, e existia uma negação de alguns da ressurreição de Cristo. Paulo teve que também corrigir isso daí. Então, a sua chegada a Corinto, perto da metade do século I, e como foi que o Paulo chegou lá, o apóstolo Paulo, ele havia fugido da Macedônia, tendo a sua vida em perigo. De Tessalônica, na Macedônia, Paulo tinha ido para Atenas, onde alcançou pouco sucesso, tanto entre os judeus como entre os gregos. Partindo de Atenas, Paulo viajou para Corinto, onde ficou ali por 18 meses, na cidade de Corinto. Em Corinto, o escritor diz aqui, a fossa do mundo antigo, que expressão forte. Paulo conseguiu ganhar vários convertidos importantes. Áquila e Priscila, lembra? Áquila e Priscila. Paulo ganhou para Jesus este casal abençoadíssimo na cidade de Corinto. Eles eram fabricantes de tendas, o mesmo ofício do apóstolo São Paulo. Também Crispo foi ganho na cidade de Corinto. Tito Justo, que era um homem de elevada posição social, ganho na cidade de Corinto. Gaio, que era também um homem da alta, da classe A na cidade de Corinto. Gaio foi ganho para Jesus lá. Erasto, para você ter uma ideia, o Erasto, ele era ministro da fazenda, tesoureiro da cidade de Corinto. Ele, o Erasto, também ganho pelo apóstolo São Paulo, tá bom? E após os 18 meses que Paulo passou ali em missões na cidade de Corinto, Paulo foi para a cidade de Éfeso, tá bom? Então, vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia aqui. 1 aos Coríntios, capítulo de número 6. É uma mensagem expositiva. Eu sei que você vai gostar. Vamos interpretar a Bíblia calmamente, suavemente. Tá bom? Vamos lá. Versículo 1. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? O apóstolo São Paulo, ele está querendo dizer o seguinte: como é que vocês, irmãos, crentes, tem problema interno, tem uma queixa entre o irmão e vocês vão procurar tribunais pagãos? Antigamente, eu aceitei a Jesus muito jovem e aprendi que na igreja tudo se resolve dentro da igreja. A gente até brincava com um provérbio dizendo o seguinte: roupa suja se lava em casa, né? E a gente resolvia. Quando eu cheguei aqui em Brasília para pastorear, eu sofri muito, porque aqui é bem diferente, né? Sabemos que é a capital do poder, a capital da lei. Aqui também tem um jargão falado por muitas pessoas. Eu até cheguei a escutar. Você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Aqui em Brasília tem isso, né? E o povo aqui é tudo doutor, tem anel no dedo do pé, anel no dedo da mão, né? E
lá na cidade de Ibiranga, onde eu vim. Eu não quero aqui desmerecer a minha cidade, eu amo muito a minha Ibiranga, amo muito. Só não dá para viver no lugar aonde você não tem muita oportunidade, né? E também foi Deus que mandou eu sair de lá e eu saí e vim para cá. Foi Deus que mandou. Se Deus não tivesse mando, eu estaria lá. Como muitos amigos meus vivem lá. Mas, cidade de Ibiranga, você encontrar um advogado, né, andando pela rua, é um achado. Aqui em Brasília, né, você chega num lugar para comer um cachorro quente, tem 5, 6 advogados. E aqui todo mundo fala em processo. Pastor, se o senhor tomar providência desse pecado dentro da igreja, eu vou lhe processar. Falando nisso, eu não é só os gregos, porque quando Paulo fala aqui de 1 aos Coríntios, capítulo 6, Paulo não está falando de os judeus, se bem que tinha judeus lá na igreja de Corinto congregando, mas não eram os judeus que estavam em litígio contra os irmãos, processando os irmãos, levando para os tribunais. Eram os gregos. Os gregos amavam tribunais, amavam brigar nos tribunais. E eram os gregos crentes que estavam levando seus irmãos para os tribunais, escandalizando a obra de Deus. Um dia desses, eu escutei um pastor comentando sobre isso, e ele falou o seguinte: ele tinha uma irmã que estava dirigindo um circo de oração, e ele foi substituir aquela irmã, que já estava velhinha, cansada. Eu vou substituir a irmã do circo de oração, vou colocar uma mais nova, né? E a irmã que já está velhinha, cansada, fica auxiliando a mais nova, passando os conhecimentos, passando as experiências, mas a responsabilidade maior, o peso maior, a carga maior, tudo vai ficar nas costas da mais nova. E foi tirar a irmã. E a irmã bateu o pé: se eu não saio e daqui ninguém me tira. Mas quando o anjo da igreja, o pastor da igreja, né? A Bíblia chama de anjo da igreja. Ele é quem tem a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo fala no coração dele, fala com ele. Quando ele sente de Deus de substituir uma pessoa do cargo da igreja, nós estamos para obedecer, né? Mas a irmã disse: não, você não vai me tirar, não. Aí a irmã ficou perturbada com aquele negócio do pastor querer substituí-la do ciclo de oração. Vem os advogados de plantão. Os